Olá, o objetivo deste projeto é predição de público para filmes brasileiros com renúncia fiscal. A motivação é devido à falta de mecanismos de mensuração de público de filmes brasileiros com renúncia fiscal para auxiliar nas políticas públicas e aos contribuintes na decisão de investir em um novo filme brasileiro. A renúncia fiscal é uma forma de desoneração tributária, que pode ser por meio de incentivo fiscal, isenção fiscal e imunidade fiscal, sendo o incentivo principal delas. O contribuinte direciona os impostos que pagaria ao fisco a programas e projetos sociais, como na área de cultura, por exemplo. As fontes desse projeto constam do portal de dados abertos e Observatório Brasileiro do Cinema e Audiovisual, OCA. Começamos então portando as bibliotecas básicas, como Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Plotly, algumas bibliotecas para auxiliares nos algoritmos da sklearn e outras. Iniciamos então a coleta de dados, onde vamos ler aqui os arquivos Projeto Renúncia Fiscal CSV, juntando algumas features, SALIC, título de projeto, dados de proponente, totais captados segundo as leis do audiovisual, seu somatório. Em seguida, lemos também o arquivo de filmes brasileiros lançados entre 1995 e 2021, com as suas features, anos de lançamento, CPB, Certificado do Produto Brasileiro, título, direção, gênero, dados de empresas majoritárias, máximo de salas, público, renda. Em seguida, aqui, lemos o arquivo de obras não publicitárias brasileiras com fomento direto, CSV, que é um arquivo que vai auxiliar na hora de juntar esses datasets contendo dados de CPB, título original, SALIC. Em seguida, aqui então, começamos o tratamento de dados. Verificamos os dados nulos, existência de dados nulos e duplicados nesses datasets. Então, aqui, verificamos a existência de um um dataset de filmes, dados nulos, mas resolvemos não trabalhar com esse atributo. Em seguida, aqui, fizemos a união dos datasets, mas para isso a gente precisou fazer um tratamento em alguns campos para possibilitar a junção, como do número SALIC, que o formato estava diferente, né? Tirar os espaços do CPB. Em seguida, então, aqui a gente juntou esses datasets e filtramos apenas os registros com total captado maior que 0 e público diferente de não disponível. Filtramos então as colunas de interesse, total captado, ano de lançamento, CPB, título, direção, gênero, distribuidora, público, máximo de salas e renda. Realizamos essa soma do total captado agrupado por filme, que alguns filmes tinham mais de um projeto registrado no SALIC, né, no sistema de apoio às leis de incentivo. E então também fizemos o tratamento de um campo máximo de salas que tinha alguns valores não disponíveis, a gente colocou a média, tá? Fizemos esses tratamentos e obtivemos aqui um dataset resultante de 1.039 registros. Em seguida, tratamos os outliers. Na verdade, o que nós encontramos aqui não são erros, mas a gente encontrou uns pontinhos distantes para público, renda aqui nos gráficos, mas são filmes considerados fenômenos de bilheteria, como Tropa de Elite, Minha Mãe é uma Peça 2 e 3, né? Tiveram grande renda e público, por isso aparecem esses pontinhos nos gráficos. Fizemos uma análise exploratória aqui também, gerando alguns gráficos, por exemplo, total de público por filme, onde a gente vê aqui os filmes com grande público, Tropa de Elite 2, Minha Mãe é uma Peça 2 e 3, total de filmes por distribuidora e gênero, apresentando aqui o Downtown Paris, Vitrine Filmes e imagem com totalizando grandes filmes, total de público por distribuidora também, o Downtown Paris, Fox, Columbia, Warner, total de público por direção, apresentando aqui grande
público para Roberto Santini, Suzana Garcia, Daniel Filho, César Rodrigues, José Padilha. Aqui total de público por ano de lançamento de filme também, onde a gente percebe aqui uma baixa em 1996, porém uma alta em 2010, em 2013, 2016 e 2019, né? E uma baixa também aqui em 2020 e 2021, 2020 e 2021 devido à pandemia, né, da Covid-19. Total de público por gênero, também grande público para ficção. Aqui fizemos um gráfico onde você vê a quantidade de valores positivos e negativos da diferença de renda total capital de renúncia fiscal. Na verdade, aqui você tem muitos valores negativos, porém, quando você vê logo abaixo no gráfico seguinte, você tem que, em termos de valores, né, monetários, essa soma dos positivos acaba por ser uma soma maior, bem maior do que a dos negativos, disso devido aos filmes que tiveram justamente, são grandes fenômenos de renda e de bilheteria. Em seguida aqui temos uma quantidade de filmes por gênero, total da diferença de renda e renúncia, e aqui também apresenta um gráfico total de receita, total capital de renúncia por ano de filme e um ticket médio de renda público. Em seguida aqui começamos a modelagem ML, onde foram utilizados algoritmos de regressão, aos quais auxiliam na previsão de um valor numérico específico, nesse caso a variável alvo público, né? Utilizamos alguns algoritmos de machine learning, como o READ, Reinforced Regression, KNN Regression, G-Boost Regression. Apresentamos aqui um mapa de calor, de correlação de atributos, onde percebemos grande relação entre público e renda, também máximo de salas, a gente podemos ver a relação boa com o público, com renda aqui. Fizemos então aqui a separação das bases, né, de treinamento e teste, né? Aqui nós colocamos aqui, setamos, né, variável alvo público, e aqui dropamos alguns identificadores que não eram tão relevantes assim, alguns dados derivados não muito relevantes. Começamos aqui o algoritmo, a executar os algoritmos, por exemplo, o READ, regressão linear com regularização L2, né? Aqui a força da regularização é dada pelo atributo alfa com valor default 1, né? Aplicamos aqui, então obtivemos um coeficiente de determinação na base de treinamento 93%, e aqui na base teste 87%, né? Aplicamos o cross validation aqui. Em seguida geramos as métricas, o MAI com 115.064 para esse algoritmo, também geramos a MSR, MSE. Fizemos também por Reinforced Regression, né, que é uma generalização de operação de árvore de decisão, que se utiliza um conjunto de árvores de decisão aleatórias a fim de minimizar o sobreajuste, o overfit. E geramos alguns estimadores, né, que pontuam um score de 0,87, 0,88 aqui. Geramos também as métricas, o MAI, né, obtivemos um MAI aqui de 77.684, o MSE também e o RMSE. Geramos também aqui para o KNN Regression, que é uma regressão baseada em K-vizinhos mais próximos, e geramos aqui um coeficiente de determinação na base de teste, gerou 92%, aplicamos um cross validation também, geramos um MAI que deu 78.230, o RMSE e o MSE. Geramos uma regressão também aqui, aplicamos a regressão linear múltipla, e aqui obtivemos também um coeficiente de determinação na base de teste de 86%, aplicamos cross validation, e aqui também geramos as métricas MSR, MSE e um MAI de 115.065. Aqui também executamos o G-Boost Regression, e aí obtivemos aqui um R2 na base de teste de 72%. Geramos as métricas também, obtivemos um MAI de 82.918 e aqui obtivemos MSR, MSE. Após tendo observado esses dados, verificamos que os algoritmos com melhor R2 na base de teste foram o KNN Regression, Reinforced Regression, o READ
regressão linear múltipla, mas pelos valores apresentados, que observamos que o Rainforest Regression obteve melhor resposta quanto ao MAI, a média da diferença absoluta entre os valores reais e previstos no conjunto de dados, com 77.684, sendo considerado um resultado aceitável no contexto para uma média de público de 254.577. Para maiores detalhes sobre esse projeto, você pode olhar no PDF. Obrigada.